Olá, pessoal. Vamos aí dar continuidade à nossa aula, né, da semana passada, onde nós começamos a falar sobre fitopatologia, né, que é a ciência que estuda as doenças das plantas, né. Então, na aula de hoje, nós vamos aí falar sobre 2 tópicos apenas. São 2 tópicos, mas também são assuntos bem extensos, porque a gente precisa entender o ciclo, né, dessa relação patógeno-hospedeiro e como que se dá o sintoma das doenças nas plantas. Então, eu espero que gostem, né? Uma continuidade aí do assunto. Vamos lá. O ciclo das relações patógeno-hospedeiro ocorre da seguinte maneira: a gente tem a planta, né? E o patógeno. Por que a gente precisa saber, né? Dessa relação patógeno-hospedeiro? Por que é importante, né? O objetivo é que a gente tenha algum conhecimento, pelo menos um conhecimento básico, para aplicar as medidas de controle, tá? A gente tem que entender também que essa relação patógeno-hospedeiro ela é constituída por muitas fases e eventos sucessivos, que são ordenados e vão conduzir aí à ocorrência da doença. A gente tem um ciclo mais primário, onde tem uma disseminação e o fungo fica lá dentro de estruturas de resistência sobrevivendo, e um ciclo secundário, onde é a infecção propriamente dita dentro da planta hospedeira, a colonização, né, que é o desenvolvimento desse patógeno, e a sua reprodução, né, que é o aumento da população de esporos, aumento da produção de esporos, perdão, tá? Então vamos entender melhor como funciona isso. No ciclo primário, a gente entende o seguinte, que tem poucos esporos, né, esporos é aquela parte, né, do patógeno que foi disseminado, que encontrou lá um pequeno número de plantas infectadas, né, e tem um número reduzido de lesões essas plantas. E aí, geralmente, quando estamos nessa fase de introdução do patógeno na cultura, né, a gente encontra aí pouquinhas plantas com problema, com lesão, né, um número pequeno de plantas infectadas. No ciclo secundário, a hora que a planta já infectou, o patógeno já infectou a planta, o hospedeiro, ele já se desenvolveu, já colonizou, né? Ocorre um número de esporos muito maior, que é a parte reprodutiva do patógeno. Aí essa alta produção de esporos promove um alto número de plantas doentes, com um número grande de lesões, né? E assim mais disseminação do patógeno, consequentemente doenças em plantas, tá? Então, para que vocês entendam, né? Então, tem uma fase mais primária, que muitas vezes pode ficar lá bastante tempo nessa fase. O patógeno encontrou ali uma plantinha ou outra, ocasionou uma lesão, mas ela não colonizou, não se desenvolveu e não disseminou em grande escala, né? Não atacou um número alto de plantas doentes, não tem um número alto de plantas doentes com lesões também, tá? Quais são as estratégias de sobrevivência que a gente precisa entender, que é bem importante, né? Algumas estruturas como solo, matéria orgânica, sementes, plantas hospedeiras, tá? Pode ser plantas infestantes, elas podem ser locais, né? Sítios de sobrevivência de alguns patógenos. Então, os patógenos sobrevivem nessas condições aí, nessas estruturas por 2 até 8 anos. Então, isso ocorre. Dei aqui um exemplo, os poros, que sobrevivem de 2 a 8 anos, mas nós temos os cleródios, que sobrevivem de 5 a 15 anos, né? Ficam lá, alguma plantinha ou outra, inoculado, né? Sobrevivendo, ou na matéria de solo, né? Ou os teleosporos também de 5 a 15 anos, os clamidosporos também, o esporângio, né? Também vivem sobrevivendo nessas estruturas de resistência aí por algum tempo. Os ascoparpos e os apotécios também, né? Os ascocarpos, eles sobrevivem por muito tempo, né? Em estruturas de solo ou em matéria orgânica, tá? Essa parte que a gente está vendo aqui, né? Já é a parte reprodutiva do patógeno. Essas estruturas de resistência, né? Permanece no solo e na matéria orgânica após o final do cultivo. Então, a gente tem que prestar atenção nas fontes de inóculo, né? Então,
restos culturais contaminados por patógenos precisam ser eliminados da lavoura, porque ali eles podem viver décadas e quando tiverem novas plantas, ele vai elas hospedeiras. É só esperar a oportunidade, né? A gente tem que pensar sobre isso, né? Sobre restos culturais aqui de cenoura, aqui de repolho, né? Com contaminados que precisam ser eliminados, porque quando a gente colocar novas plantas, eles vão hospedar essas plantas. A gente precisa entender que dentro da relação patógeno-hospedeiro existe uma grande influência dos fatores ambientais, tá? Então, o ambiente e a doença, eles andam lado a lado. Os fatores ambientais têm uma grande, importância, porque quando a gente pensa nessa interação hospedeiro-patógeno, né, a ação das condições ambientais interfere ou em maior ou em menor severidade da doença. Então, no caso aqui, a doença mofo branco, que é uma doença muito importante no Brasil, no esclerotínia, né? Ela se desenvolve bem em temperaturas de 5 a 30 graus. Então, com temperaturas mais próximas de 5 graus, maior o desenvolvimento da doença. Quanto as temperaturas estão mais próximas a 30 graus, né? Menor a severidade da doença. Quanto mais irrigados os plantios, quanto mais adensados os plantios, maior a interferência da doença. Quanto menos irrigado, menos adensado, menor a interferência da doença, tá? Para vocês terem uma noção. Outra questão são dos fatores ambientais na produção das plantas agrícolas, o genótipo, né? Que é o material genético, aquela predisposição à doença, né? Aquela questão da planta que a planta não é resistente àquele hospedeiro, aquele patógeno, perdão, né? E as condições ambientais. Então, a produção das plantas agrícolas, ela sofre uma forte influência de genótipos, né? E das condições ambientais. Então, nós vamos ter aí a produção de plantas que vão sofrer, né, a sua resistência a doenças ou não, né, se tiver fatores associados ao clima, como umidade, temperatura, luz e ventos, né, fatores associados ao solo, como nutrientes, pH, matéria orgânica, fatores associados ao manejo, como mudas, podas e pulverizações, né, essas plantas vão ficar mais predispostas ou não ao ataque de doença, mesmo que ela tiver um potencial genético muito elevado. Vamos dar um exemplo aí. Eu tenho uma planta altamente resistente a um patógeno. Ela é super resistente a uma doença, né? Mas as condições ambientais a qual ela foi submetida, né? Por exemplo, alta temperatura, né? Excesso de vento, né? Baixa condições nutricionais do solo e um tempo de rega muito espaçado, faltou irrigação, né? E a muda ainda não veio de uma origem conhecida, né? Ou veio já infectada. Mesmo que seja uma planta resistente à doença, ela vai se predispor ao ataque desse fungo, ou desse bactéria, ou desse vírus, desse nematóide, tá? Mesmo que ela seja uma planta resistente, porque faltou água, faltou nutriente, a muda já veio infectada, né? Então, vai acontecer. Então, a gente tem que pensar o seguinte, que na produção de plantas agrícolas, as condições genotípicas da planta associada com as condições ambientais, seja relacionada ao clima, solo ou manejo, vão predispor ao ataque de patógenos, tá? Mesmo que a planta tenha uma genética resistente àquele patógeno. Outra questão, aí vamos pegar passo a passo, né? Vamos falar sobre a questão do ciclo da água. As chuvas, elas representam aí no nosso planeta essa renovação da água, né? Então, o planeta, a vida no planeta depende desse ciclo. Então, a gente tem aí um período chuvoso e um período de seca,
Quando a gente tem o estresse hídrico, a gente está falando ou do período chuvoso, que é o excesso de água, ou do período de falta de água, né? Ou tanto o excesso como a deficiência vão predispor a planta à doença. O excesso de água geralmente vai causar podridão de raiz, mofo cinzento, né? Podridão de raiz por Fintium ou mofo cinzento por esclerótium, tá? Alguma dessas doenças. Quando ocorre solos muito encharcados, né? A gente, por exemplo, lavoura de tomate, pode deixar a planta predisposta ao ataque de bactéria, tá? Ou o contrário, né? O excesso de água num campo de batata semente pode também causar podridão das raízes por ervínia, por exemplo, né? Então a gente tem que levar em consideração, tá? Que o excesso de água no solo também não é benéfico, né? Quando se trata em evitar condições para predisposição de aparecimento de doenças. Então, se aumentar o excesso de água no solo, a predisposição para acontecer podridões e mofos, né, é muito alta. Aqui dei 2 exemplos, do tomate e da batata semente. Alteração nessa disponibilidade de água e nutriente, né, a deficiência hídrica, né, a planta com deficiência hídrica e nutricional ao mesmo tempo, ela tem uma menor resistência ao ataque de patógenos, principalmente se for patógenos oportunistas, que se a planta tivesse bem nutrida e sem deficiência hídrica, ele não ia dar nenhum dano econômico. Porém, você deixou a planta lá com falta de água e faltou adubação correta, então houve uma alta temperatura, né? Aí é o fator ambiental, e faltou água, a planta fica predisposto ao patógeno. Aqui eu tenho um caso, um exemplo, sorgo, com podridão seca causada por um patógeno chamado macrofomina faseolina, por conta dessa associação, desses fatores associados, né? Falta de água, falta de nutriente, a planta ficou menos resistente a ele. Outro fator importante, né, é a questão da nutrição das plantas. A gente sabe que os solos mais ácidos aqui da região do Cerrado, eles têm alguns elementos que não estão disponíveis, né, e aí vão causar, de qualquer forma, um menor desenvolvimento da planta. Se esses elementos não estão disponíveis, consequentemente vai haver menor absorção de nutrientes pelas plantas. E se a planta ficou mal nutrida, né, não absorveu nutrientes, não se desenvolveu bem, a gente vai ter o quê? Plantas doentes. Então, o uso de fertilizantes minerais é absolutamente necessário para que a agricultura, né, tenha essa relação entre a produção, né, e os 3 principais nutrientes, o NPK. Então, existe uma estreita relação na ideia de deixá-la bem nutrida e evitar doenças em plantas. Elementos minerais requeridos pelas plantas, né, tem que ser fornecidos na quantidade e na forma adequada. Lembra lá da lei do mínimo que a gente estudou na aula de solos, né? É o mínimo que ela precisa, mas é o necessário, em quantidade adequada. A planta ela vai ter uma maior capacidade de reação à doença, tá? Vamos falar de um elemento em especial, o nitrogênio. Porque a gente pensa no NPK, principalmente o agricultor familiar, sempre fala do NPK, né? Então, adubações nitrogenadas em excesso, ela aumenta a suculência dos tecidos. Aqui atrás da minha casa, aqui tem uma roça de banana, que recebeu uma adubação nitrogenada em excesso. Então, os tecidos dos pseudocaules da bananeira, né, do tronco da bananeira, ficaram mais suculentos, porque a adubação nitrogenada aumenta a suculência de tecidos, e o primeiro vento que deu aí nas chuvas, eles tombaram, né, a lavoura, os pés de banana, devido ao peso dos cachos, tombaram. Então, essa suculência de tecido, a adubação nitrogenada promove. Prolonga o período vegetativo da planta, a planta demora a entrar na produção de flores e frutos. Surge brotações que são também mais suscetíveis a patógenos. Retarda a maturação de frutos. Então, se já está o fruto pronto, né, já produziu frutos, até ele madurar, né, ele demora, por conta que foi uma adubação muito nitrogenada.
Então, os adubos nitrogenados também, eles são os agentes que acidificam os solos, né? Porque eles lixiviam aí as perdas de potássio, cálcio e magnésio. Então, a gente precisa minimizar essa acidificação do solo, tá? Para que não ocorra perdas na produtividade. Se a gente aumentar a adubação de nitrogênio, fizer uma adubação nitrogenada em excesso nos nossos solos ou via foliar que seja, a gente vai aumentar a incidência de ferrugem e oídio. No caso do potássio, a adoção de uma nutrição balanceada de potássio vai conferir uma resistência a várias plantas, a várias doenças nas plantas. Aqui tem um experimento lá, né, de um agronômico com a cultura do soja, que foi feita uma adubação com 60 kg por hectare de K2O e inocularam um patógeno de aporte Phaseolorum. E aí mostra que a planta adubada com o potássio, ela teve maior tolerância ao fungo. Você percebe que há sim alguns sintomas, né, de ataque do patógeno, né, mas ela teve uma maior tolerância ao fungo. Já a planta sem o potássio, sem o K2O, ela é inoculada com o mesmo fungo, né, ela mostra sintomas severos do cancro da haste, tá? Então, aqui você já começa a perceber que a planta houve um ataque severo, né, da doença. Então, para mostrar a importância do potássio. Mas não só em NPK, né, nós temos aí vários micronutrientes. Se a gente pensar no boro, né, quando ocorre deficiência de boro, diminui a síntese de várias questões, como fenóis, pectinas, ligninas, suberinas, celulose, tá? As paredes e as membranas dos frutos, as paredes e as membranas da planta, do tronco, do tecido vegetal ficam mal formadas, né? Há um entupimento nos vasos. Quando há deficiência de cobre, a gente tem o que a gente chama de efeito fungistático diminuído. A ideia é que a planta ela tenha uma estratégia que não permite o desenvolvimento do fungo, estratégias de resistência ao desenvolvimento do fungo. Isso chama efeito fungistático. Se você deixar faltar cobre, vai diminuir esse efeito de resistência, né? Vai diminuir esse efeito. A planta vai passar a não conseguir controlar o desenvolvimento do fungo. Então, o efeito fungistático diminui. Além do acúmulo de peróxido, oxidação de lipídios, fenóis e lignina. No caso do cloro, quando há deficiência de cloreto, né, há um acúmulo de nitrato, paredes com menor turgor, né, paredes não ficam tão turgecidas, né, e favorece a entrada de patógenos, tá bom? Mas não só esses que eu citei, mas também ferro, manganês, zinco, silício. A deficiência de ferro na adubação do solo ou de plantas, há uma promoção, a diminuição de fenóis, lignina, né? O excesso de ferro, né, que ele é tóxico, ele aumenta a deficiência de manganês, né? A deficiência de manganês, então o ferro tem que cuidar em duas questões, não só na falta do ferro, mas o excesso, né? O ferro tem que ser na medida, porque se você adubar muito pesadamente também com ferro, vai diminuir a quantidade de manganês. E se a gente tiver deficiência de manganês, né, nós vamos ter aí uma menor lignificação, paredes celulares mais fracas, né? Então, quando a gente tem paredes celulares mais fracas, uma maior hidrólise, uma maior quebra de proteína pelo patógeno. Aí a gente já pensa logo nos vírus, né? Quando a gente pensa em vírus é composto por uma capa lipoproteica. Essa capa lipoproteica é altamente dependente do hospedeiro. Ela precisa estar dentro do hospedeiro para que essa capa lipoproteica, essa hidrólise de proteína, ocorra a quebra. E assim o ácido nucleico dentro do vírus possa sair e se desenvolver, né? Então, geralmente plantas com deficiência de manganês ou excesso de ferro vai promover isso, esse favorecimento, né? O vírus vai agradecer. No caso do zinco, quando a gente tem deficiência de zinco, né, já é a questão dos entupimentos de vasos, lignina, fenóis diminuídos, né, então favorece também os patógenos.
O caso do silício é bem interessante. A deficiência de silício promove uma menor silificação da parede celular. Isso aí aumenta a infecção por patógenos. Recentemente, muitos agricultores estão usando uma adubação silicatada, porque se descobriu que o silício ele promove como se fosse uma parede protetora, como se fosse um escudo protetor. Essa silificação da parede celular diminui a infecção de patógeno, porque as paredes celulares, quando elas estão desorganizadas, né? Quando ela não tem a presença do silício, então as paredes ficam soltas, desorganizadas, o patógeno tem mais acesso às áreas das paredes celulares e vão infectar, né, com mais facilidade. Aí, nos solos do cerrado, como a gente tem pobreza em matéria orgânica e silício solúvel, né, que o silício geralmente está associado à matéria orgânica disponível à planta, a gente tem que promover uma adubação silicatada. Hoje está muito em moda, né, usar sílica na adubação, tanto de agricultores convencionais, como agricultores orgânicos, né, como de um modo geral, via foliar ou até mesmo solo, por conta que esse silício vai fornecer resistente na parede celular, e aí a planta vai ficar menos vulnerável à degradação das toxinas liberada pelos patógenos, porque o patógeno ele solta uma toxina para degradar a parede celular e assim conseguir infectar a planta, né, e captar nutrientes da planta para ele. Então, quando a gente tem silício em maneira adequada dentro da parede celular, a gente tem esse tipo de coisa, né? Perdão, eu mudei aí sem querer. Vamos lá. Então, em função, né, da ocorrência e intensidade de fenômenos ambientais, né, dos fatores ambientais, a gente vai ter aí algumas questões. Por exemplo, primeiro, os fatores ambientais citados anteriormente vão favorecer o crescimento e desenvolvimento do patógeno, né? Então, se a gente tiver lá fatores como temperatura elevada, deficiência hídrica, falta de nutrientes, né? Esses fatores ambientais sobre o hospedeiro, né, vai ocorrer de maneira intensa. A questão também é causar injúrias. Injúrias é diferente de doenças, nós vamos ver daqui a pouquinho, né? O que são injúrias e o que são doenças. Injúrias, na verdade, são doenças abióticas. Doença seria causada por agentes bióticos, agentes vivos. As injúrias, por exemplo, houve uma geada. A geada, por exemplo, é uma doença abiótica, foi só uma injúria, né? Então, os fenômenos ambientais, eles causam injúrias. Então, a gente pode até dizer injúria ou doenças abióticas, né? Então, algumas doenças em plantas têm causas abióticas, né? Que não são causadas por patógenos, né, por micro-organismos, mas são causadas por fenômenos, né? A gente pode também chamar de doenças abióticas. A associação de patógenos fracos e oportunistas, como eu disse antes, algumas plantas, devido a alguma influência de ambiente, né, seja nutricional, clima, de manejo, ele vai sofrer a ação de patógenos fracos e oportunistas. Então, por isso que a gente chama de doenças abióticas. Houve uma deficiência hídrica, uma alta na temperatura, e aí alguns patógenos fracos ou oportunistas que precisam desse tipo de associação vão causar as injúrias, tá? E aí surgem lesões, né? E essas lesões são feridas que vão intensificar e surgir os sintomas, tá bom? Então, a gente tem a temperatura limitante para a planta são menores que 1 grau, vão causar necrose, seca dos ponteiros, então, de repente, deu uma geada. Então, vão causar essa injúria, e aí pode estar associado a algum patógeno oportunista e causar uma doença. Ou altas temperaturas, acima de 40 graus, também pode causar escaldadura, né? Essa escaldadura ser uma injúria, com associação a patógenos oportunistas, também vão causar doenças abióticas. O ambiente climático
né? Ele pode ter 3 aspectos. A gente precisa considerar 3 aspectos do ambiente climático, desses fenômenos que vão causar alguma interferência nas plantas. O primeiro é o macroclima, que é o clima de uma região propriamente dita, está relacionado aí ao zoneamento agroclimático que a região da gente pertence, latitude, altitude, massas de ar. O topoclima, que é os fatores climáticos do local do terreno. Então a gente tem um terreno mais com a face mais para o norte, com uma face mais para o sul, a exposição do terreno, né, à luz do sol, ou terrenos mais inclinados, menos inclinados, terrenos de baixada, de encosta, de topo. A gente tem aí um planejamento a nível de bacia hidrográfica para resolver essas questões de topoclima, né? E aí a gente pode dividir o terreno em bacias hidrográficas. Também é uma coisa aí da agricultura que está bem estudado, já desenvolvido, para diminuir esses aspectos climáticos, interferir e causar injúrias ou doenças abióticas em plantas. Aí a gente tem, por último, não menos importante, o microclima, que é condicionado pelos aspectos locais do manejo, que determina condições de temperatura e umidade específica para o local. Então, se a gente tiver um plantio muito adensado, ou uma irrigação com pivô central, né, vai promover um microclima, em lugares muito áridos, mas nunca falta chuva, porque tem uma irrigação com pivô central constante, que não para. Então, a gente tem um microclima favorável ou desfavorável para o aparecimento de patógeno, tá? A primeira fase, né, da relação patógeno-hospedeiro é quando ocorre a disseminação, ou seja, a liberação do que a gente chama de esporo. Então, aqui, né, ocorre o esporo, que é essa parte, essas bolinhas, né, que são unicelulares, né, eles são disseminados, né, e encontram o tecido vegetal, correto? Então, aqui o tecido vegetal, né, infectado, ou encontram ou saem do tecido vegetal infectado. Então, os esporos, né, através das estruturas reprodutivas dos fungos, que são essas maiores aqui, pelo vento, ou pelos insetos, ou através da irrigação, né, são disseminados. Então, aqui está aqui uma planta doente, né, esses esporos vieram, contaminaram uma planta, os esporos saíram dessa planta infectada, desse hospedeiro infectado, né, depois que ela foi colonizado na planta, vai ocorrer um aumento da produção de esporos, e esses esporos, através dos vetores mais variados, podem ser insetos, podem ser irrigação, até a semente, né, contaminada, muda contaminada, animais, a bota, a nossa bota, né, que sai de uma lavoura para outra, maquinários, né, ferramentas, todas essas estruturas, vamos dizer assim, né, podem promover a disseminação dos esporos de patógenos. A dispersão, propriamente dito, né, disseminar é o esporo ir para uma superfície, né, de resistência, né, para uma estrutura de resistência. Agora, quando essa estrutura de resistência sai de um local para outro, né, então a gente pode chamar de dispersão. A dispersão é o transporte do patógeno entre a liberação, que é a parte lá da disseminação, e a deposição, ou seja, encontrou a planta hospedeira. Aí aqui eu tenho um exemplo, né, na nossa figura, né, plantas de café, né, que estavam no sul da África, tá? Então, o Heredosporos do fungo Emileia vastatris foram dispersos pelo vento e pelo homem da África até o sul da Bahia. Um exemplo, por exemplo, né? Deposição é a chegada daquele esporo no tecido do hospedeiro. Então, é aquela primeira, né? Então, houve a deposição. O esporo encontrou o tecido do hospedeiro, tá?
E germinação. Germinação, quando o esporo encontra o tecido do hospedeiro, o tecido da planta, ele começa entre as nervuras das folhas procurar um local para ele entrar e infectar a planta. Esse local é o estômato. O estômato, para quem ainda não sabe, é o pórum da parede celular da planta. Então, a planta tem vários porozinhos. Poros é na pele humana. Aí, a planta, a gente tem o estômato. É ali que ocorre a entrada de ar, a oxigênio e a saída do gás carbônico, né? É ali também que o patógeno consegue, depois que ele emite o tubo germinativo, então aqui está o esporo, ele vai eliminar o tubo, vai crescer o tubo germinativo, né? Quando ele encontrar um esporo, aqui são esporos, ó, um esporo mais ou menos entreaberto, um esporo totalmente fechado, aqui um esporo mais aberto. Então, ele, entre as nervuras da planta, ele encontra, com a ajuda do tubo germinativo, um esporo. Quando ele chega nesse esporo, né, ele dilata, que a gente chama-se o apressório, né? Então, essa dilatação aqui na ponta do tubo germinativo do esporo é chamado de apressório, e aí ele infecta, ele entra dentro da planta através dessa fenda, através do estômato, através do poro da parede celular. Esse tubo germinativo, ele é bem sensível, tá? Então, quanto menor o tempo, né, ele de contato, né, o tempo dele de exposição antes de chegar no interior da planta, né, quanto menor o tempo, mais chance de ser mais bem sucedida a infecção, tá? A colonização do patógeno, ela já ocorre da seguinte maneira: é a fase propriamente dita do parasitismo. Então, o esporo, ele vai começar a germinar, o tubo germinativo, ele vai alargar, ele vai dilatar a ponta assim que ele encontrar um estômato, né? Então, é o apressório. Aí, o apressório, ele vai, através da fenda, através do estômato, dessa fenda, infectar o interior da célula vegetal, tá? E aí, ele vai começar a colonizar a célula vegetal. Esse patógeno, ele é classificado, tá? Quando ele infectar a planta, ao interior da célula vegetal, ele vai começar a retirar nutrientes para eles. Então, o patógeno, ele pode ser classificado de 3 formas: como biotrófico, quando ele infecta o interior da célula vegetal e mantém a planta ainda viva e retira para si os nutrientes que ele precisa para se desenvolver. Então, ele é considerado biotrófico. O M-biotrófico, ele vai infectar a planta, né, e vai matar as células vegetais e se alimentar das células mortas, tá? E o necrotrófico, ele mata a planta antes de infectá-la, antes de entrar dentro dela, e aí ele se alimenta das células mortas, tá? Então, os patógenos biotróficos, como eu havia dito, eles obtêm alimento unicamente de células vivas dos hospedeiros. No caso, os vírus precisam, é o que mais depende do hospedeiro. O vírus solto no ar, ele não é nada, mas a partir do momento que ele encontrou o hospedeiro, a capa lipoproteica é quebrada, né? Principalmente se houver deficiência de manganês, né? Ou excesso de ferro, como a gente viu agora mesmo, né? Então, ele quebra a capa lipoproteica, porque aumenta a hidrólise da proteína dentro do interior da célula, e ele libera o ácido nucleico no seu interior e começa a sua colonização, seu desenvolvimento, tá? Também nesse grupo temos algumas bactérias e fungos associados a essa forma, né, de parasitismo. Os patógenos hemiobiotróficos, eles já colonizam o hospedeiro, causam uma necrose, mas o fungo continua o crescimento das hifas no tecido morto da planta. Então, ele vai
infectar a planta, causar uma necrose, que é o caso mancha foliar, murchas vasculares, e vai se reproduzir, vai se colonizar, se desenvolver nos tecidos mortos da planta, necrosada, né? Na planta murcha, na planta morta, no tecido morto. Os tecidos, os patógenos necrófitos, têm outra forma de parasitismo. Eles matam o hospedeiro antes. Então, o vírus não mata o hospedeiro, mantém o hospedeiro vivo, enquanto ele se alimenta dos nutrientes do hospedeiro vivinho em si. Os patógenos hemibiotróficos, eles vão matar partes do tecido da planta e vão se alimentar desse tecido morto enquanto se crescem e desenvolvem suas hifas. Os patógenos necrófitos, eles nem eles antes de invadir, eles nem invadem. Eles mantêm a atividade saprofítica, ou seja, retira nutrientes de células mortas, mas eles matam primeiro o hospedeiro, tá? E esses patógenos vão se caracterizar também por uma intensa atividade enzimática e tóxico-gênica, tá? É o caso das podridões de raízes, podridões moles de frutos, vegetais, podridões pós-colheita, tá? Podridão dos frutos, tá? Então, mata o hospedeiro, aí que invade e se alimenta das células mortas. E a colonização em si? Então, aqui a gente tem as fases de colonização. Aqui o esporo, depois de disseminado, depois de transportado, né, para a planta hospedeira, né, dispersão. Então, foi disseminado, houve a dispersão, encontrou um novo hospedeiro, encostou na parede celular. Vai começar a fazer a emissão do turbo geminativo. Esse turbo geminativo vai crescer até encontrar uma fenda, que são os esporos abertos, que são os poros das plantas. Encontrou os esporos da planta, eles vão começar a colonizar aquele hospedeiro, né? Até aqui, essa fase é invisível, né? A gente não consegue ver a olho nu. Essa fase também não. A partir desse momento, que é onde ocorre a reprodução, que é o crescimento das hifas, né? Isso aqui são as hifas, né? Aí a parte reprodutiva a gente já consegue enxergar a olho nu. Então essa aqui é uma representação diagramática e cronológica desse processo de infecção, colonização e reprodução do oídium, tá? Que é um fungo bem visível a olho nu. A colonização também pode ser interna, tá? Como o caso do fungo parasita necrófito, tá? Então há uma fase inicial, onde ele entre celulares, já com certeza esse hospedeiro morto, ele se desenvolve, né? E aqui essa parte que já é visível, já é a hora que ele já está se reproduzindo. A reprodução, propriamente dita, é quando há o aumento dos esporos. Então aqui são umas fotos dos esporos, tá? Esses esporos, eles têm que ter um número suficiente para que haja a disseminação. E depende de fatores climáticos, como luz, umidade relativa, temperatura, né? Aqui uma imagem, né? A gente pode ver a olho nu um grande número de esporos que já estão a ponto de serem disseminados, né? Então, eles têm um número suficiente para que haja a disseminação. Um esporo só, ele não vai haver uma disseminação, ele vai infectar primeiro, para depois se desenvolver, colonizar. Olha que aumentar a população, a produção desses esporos, aí sim ocorre o que a gente chama da reprodução propriamente dita, e aí dissemina, tá? Bom, visto isso, entendido agora como funciona essa relação patógeno-hospedeiro, a gente percebe que os patógenos, eles têm uma relação, né, com o hospedeiro fortemente influenciado por aspectos climáticos, né, e por aspectos ambientais relacionados ao clima, relacionados ao solo, relacionado ao manejo com as plantas, né, plantas mais adensadas, muito irrigadas, esse tipo de coisa, mudas contaminadas ou não, né, os fatores genéticos, se as plantas são mais suscetíveis a doenças ou não. A gente vai ter que entender agora o sintoma da doença nas plantas. Então, a gente viu que temos aí alguns grupos de patógenos.
nós vamos ter, assim, alguns grupos, perdão, de agentes causais, né, de doenças. A gente vai ter o grupo dos bióticos, ou seja, dos patógenos, que são os micro-organismos, são bióticos, são vivos, são fungos, bactérias, fitoplasmas. Na aula passada a gente viu o significado de alguns desses, né, conceito de um a um. Nós vamos ter também alguns bióticos, como erva de passarinho, né, são todos agentes causais de doenças em plantas, vivos, bióticos. Mas também temos as doenças abióticas, né? Que são causadas por agentes causais, né? Abióticos, ou seja, que não são vivos, que não tem nada relacionado, não são micro-organismos. Aí a gente tem aqui baixa fertilidade, até peço perdão, podia ter colocado aqui alta, né? Adubação excessiva, por exemplo, né? Mas tá bom, baixa fertilidade, daí você tem que lembrar, no caso do nitrogênio, que eu fiz uma ressalva lá, né? Alta adubação excessiva de nitrogênio também não é bom, mas tudo bem. Os fatores abióticos, baixa fertilidade, então deficiência de manganês, deficiência de boro, né? Deficiência de alguns, excesso de ferro ou deficiência de ferro, né? Causa algumas doenças em plantas, ou associa-se a fungos oportunistas, fungos que que são mais fracos, mas que ficam esperando situações de debilidade do solo e da planta para poderem fazer o seu dano, né? Alguns insetos, né? A própria poluição do ar. Então, esses aspectos abióticos, né, vão também causar alguns sintomas de doenças. Então, tem sintomas que são doenças causadas por micro-organismos, né, doenças bióticas, e tem outras que são doenças abióticas. A gente precisa entender duas coisas, que existe uma irritação contínua, né, e uma irritação que é momentânea, né. Essa irritação contínua, por exemplo, se você deixou o solo com baixa fertilidade, né, não adubou no plantio, instalou a cultura, então até o final do ciclo de desenvolvimento da planta, a irritação pela falta da fertilidade, ela vai ser contínua, correto? Então vai promover a planta com menor capacidade de resistência à doença. Quando a gente tem uma irritação momentânea, por exemplo, vamos dar um exemplo lá, a geada, né? Nós temos aí uma geada, foi só um momento, foi só um dia de geada, e aqui no Santo Antônio da Fartura, onde eu moro, na Serra de São Vicente, há constantemente irritação momentânea por baixas temperaturas, né, por geadas, né, geadas na topografia, no lugar, só no nosso lugar, não é no Mato Grosso inteiro, né, ou também granizo, também. Então, há uma injúria. Essa injúria, né, causa feridas, né, essas injúrias vão causar feridas, e essas feridas são portas abertas para patógenos. Dano de lagarta, por exemplo, né? Lagarta, por exemplo, a gente pode ter lá uma quantidade grande de lagarta, né? E essa lagarta, essas feridas causadas no tecido vegetal, né? Elas vão ser portas de entrada para as doenças, tá? E quando que a planta está doente? A gente tem que entender o seguinte, que existem processos que são fisiológicos, né? E tem processos que são as doenças. Então, aqui nós temos aqui, desse lado direito, né? As doenças, né? Versus os processos fisiológicos. Então, a planta, né? Ela vai ocorrer a absorção, a síntese de proteína, a absorção dos minerais, certo? Sugam aqui, através das suas raízes e micorrizas, os nutrientes, através de seiva bruta, né? Elas vão transportar tanto seiva bruta como seiva elaborada, né? Vai ser transportada para a planta. Essa translocação de água e minerais, né? Que vem desde lá da raiz, ocorre, né? Aí vai acontecer a fotossíntese. Fatores climáticos entram, luz, entra gás carbônico, transloca, né? A planta também transpira, libera oxigênio, né? A seiva bruta e elaborada, no caso elaborada,
vai promover a produção de flores e frutos, né? E a planta vai reproduzir, né? E também há os hormônios de crescimento, que vai formar, né, novas estruturas no tecido vegetal, né? E quando a planta ela está doente, né, há uma morte das raízes. Consequentemente, essa morte das raízes, né, vai interromper ou entupir os vasos, como a gente viu ali, né? Pode ser de acordo com alguns processos bióticos ou abióticos, né? E aí vai necrosar, vai haver lesões, né? Podridão de frutos, né? Ou má formação, e a planta vai apresentar sintomas de deficiência ou sintomas de doença propriamente dito, tá? Como são o que é sintomas e o que é sinais? O que são sinais? Sintomas é quando a gente tem a exteriorização da doença. Então, de olho nu, quando você olha, exteriorizou a doença, você consegue ver com os próprios olhos, né? Aqui é a vassoura de bruxa no cacau, né? É uma exteriorização da doença, né? Você consegue ver que o fruto ficou preto, né? Há um excesso de brotamento. Então, você percebeu que houve uma esterilização da doença, então já tem o sintoma. A doença já tem sintomática. Agora, outra questão é os sinais. Muitas vezes a gente não percebe a doença exteriorizada, né? Mas a gente vê sinais, ou seja, o próprio patógeno ou uma das suas estruturas, a gente consegue ver o patógeno, né? Então aqui o cancro cítrico, né? Esse aqui é a vista dele microscópica, né? E aqui ele na folha, olho nu. Então quando você consegue ver, né? Com os próprios olhos, algumas estruturas desse patógeno. Mosaico da abobrinha, né? Você consegue ver alguns sinais. Então, sintoma é quando a doença você consegue ver que ela já apresentou, já está exteriorizou. E os sinais é quando você consegue ver algumas estruturas. Então, olha, a planta pode apresentar sintomas e sinais ao mesmo tempo. Ela já apresenta-se como uma planta doente, né? E você consegue ver alguns sinais do patógeno. Às vezes a gente consegue ver a doença, mas não consegue enxergar os sinais, as estruturas do fungo, as estruturas do patógeno na planta. Isso é uma coisa legal para deixar ressaltado. Aqui, né, alguns exemplos, né, de ferrugem das mirtáceas, ferrugem do feijão, né? E o que significa doença de planta? Então, doença é o mau funcionamento de células e tecidos do hospedeiro, tá? Da planta, que resulta da sua contínua irritação por um agente patógeno ou fator ambiental. Então, a irritação ela pode ser contínua ou momentânea, mas doença, geralmente, né? A doença ela é contínua. Se for momentânea, é injúria. Então, por isso que o conceito é esse. É o mau funcionamento de células e tecidos que resulta da contínua irritação por um agente patogênico ou fator ambiental e conduz ao desenvolvimento de sintomas. O mau funcionamento pode resultar em um dano parcial ou da morte da planta ou de suas partes, tá? Bom, doença é um processo dinâmico resultante da interação entre o patógeno e o hospedeiro e o ambiente, e se expressa através de sintomas. Então, doença é esse processo dinâmico da interação patógeno-hospedeiro e vai se expressar através dos sintomas. A planta vai apresentar sintomas. Aqui, o mofo branco na cultura do tomate, né? O Sclerotinia, Sclerotium, apresentando seus sintomas, né? Os sintomas é um conjunto de alterações morfológicas ou fisiológicas no hospedeiro. Então, a gente tem lá um conjunto de alterações na morfologia da planta ou na fisiologia da planta hospedeira que são alteradas. Então, essas alterações a gente chama de sintomas.
Os sinais. Os sinais é a estrutura do micro-organismo presente no tecido doente. Então, às vezes, a gente enxerga ou não. É comum a gente andar com uma lupa, né? O agrônomo de campo, o extensionista, geralmente anda com a sua lupa de bolso para poder enxergar melhor os sinais, né? Quando ele quer saber qual é o patógeno propriamente dito, se ele conseguir identificar, né? Ele vê uma planta doente com sintoma, com alteração morfológica, aí ele fica procurando os sinais através do tecido doente com a ajuda de uma lupa. O agente causal, né, é o patógeno propriamente dito. Ele é capaz de produzir a doença, tá? Então, eu dei o exemplo aqui do agente causal da ferrugem da soja, tá? E quais são os principais sintomas das doenças nas plantas? Então, vamos lá. Quando a gente encontrar manchas nas sementes, bem provavelmente é doença de planta. Falha na germinação, pode ser doença de planta. Tombamento de muda ou dumping off, né? Que é aquela muda que de repente corre, tem reboleira, ela tomba, né? Podridão de raízes, galha nas raízes, tá? Galha nas raízes, como o caso dos nematóides, canela preta, mancha na folha, mancha no ramo, mancha em fruto, mosaicos, né? Que é aquele desenho como é mosaico mesmo, é como própria arte, né? Vocês já viram aqueles mosaicos de azulejo, um pregar no outro? Mosaico é isso, né? São manchas bem geométricas, pode-se dizer assim. Seca de ramo, seca de vagem, seca de fruto, murchas, cancros, né? Que são tipo umas protuberâncias, né? No tecido vegetal. Cancro tanto no caule e no ramo. Podridão mole em frutos, principalmente hortaliças, que são bem tenras, né? Turjas. Podridão seca de frutos, queda de frutos, queda de produção de carvão, né? Que é a fumagina. Isso tudo são sintomas de doenças em plantas, né? E os sinais, né? É a presença de estruturas do patógeno. Então, a gente tem lá estruturas de sobrevivência do fungo, coloração da hifa ou micélio, pus bacteriano, galha nas raízes. Então, são todas essas estruturas, né? Hifa ou micélio, estrutura de sobrevivência do fungo, a gente consegue enxergar a presença desse patógeno, pus, galha, né? De patógenos, a gente consegue enxergar essas estruturas na planta hospedeira, tá bom? A gente pode classificar os sintomas como sintoma primário, que é resultante da ação direta do patógeno sobre o tecido afetado da planta, e aí a gente tem como exemplo as manchas, a ferrugem do colmo do trigo, por exemplo, né? Então, sintoma primário, ação direta sobre o tecido afetado, tá? A gente pode ter também, outro exemplo, as podridões, que aparecem quando o tecido necrosado encontra-se já em fase adiantada, que uma pera com podridão, uma maçã com podridão, ela pode ser mole, dura, negra, branca, parda, tá? No caso, o coletótrio, que é um dos principais agentes causais de podridão, tá? Sintomas podem ser secundários, eles são exibidos pela planta em órgãos distante do local de ação do patógeno, tá? Então, o patógeno está agindo em algum outro lugar, mas aí o sintoma aparece, como o caso das murchas vasculares causadas por fusário, tá? Aqui no caso da banana, atacada por fusário, tá? Outro, o moco da bananeira, né? Causada pela bactéria Rhizoctonia solanaceum. Então, folhas basais amarelas, murchas, necrose, colapso do pecíolo, né? Podridão. O fruto são polpa endurecida, secas, né? Escurecimento dos vasos, também tem. A sintomatologia das doenças pode ser feitas do seguinte sentido. Os sintomas podem ser classificados como necróticos, amarelecimento, destruição da clorofila, do halo, o halo amarelo ao redor da mancha. Em encharcamento, ocorre a saída de água das células para os espaços intercelulares.
próprio de bactérias, você percebe que há um encharcamento dos tecidos das células. Murcha, células das folhas ou brotos perdem a turgescência, né? Não ficam mais o turgor, né? E resulta aí o definhamento do tecido. E os sintomas podem ser plásticos, tá? Os sintomas plásticos, nós temos aí clorose, que é decorrente da falta de clorofila, tá? O mosaico, que são áreas cloróticas que aparecem intercaladas com áreas sadias, igual eu disse, formando um mosaico, né? Formando um desenho geométrico, a área com problema, com sintoma, e a área sem, né? Roseta, que é um encurtamento de entrenós, brotos e ramos, muito no abacaxi. Galha, que é a hipertrofia ou a hiperplasia das células. Superbrotamento, que é a ramificação excessiva de ramos e flores, que é o caso da vassoura de bruxa no cacau. Verrugose, que são tecidos epidérmicos e corticais que crescem excessivamente, causando lesões salientes nos frutos, né, parecendo uma verruga mesmo, uma verruguinha. Sarna. A gente tem também os holonecróticos, que aí a gente vai ter o cancro, que são lesões necróticas deprimidas, né, em tecidos corticais do colo, raiz, fruto. Crestamento ou requeima, que é a queima repentina, né, necrose repentina de folha, ramos e brotações. Estria ou lista, que são lesões mais alongadas, estreitas e paralelas às nervuras das folhas, principalmente das gramíneas. Tombamento ou dumping off, né, que é a podridão de tecidos tenros na base, né, da brotação do caule linícola. Gomose, que é a exudação de substância viscosa, né, que sai da lesão quando o patógeno coloniza, né, no caso dos citros é muito comum. Mancha, que é morte de tecidos que se tornam secos e pardos. Seca ou morte do ponteiro, que é a necrose dos ramos que pode tomar toda a planta, né, pode ser tanto de forma ascendente como descendente, né. Podridão, o tecido necrosado encontra-se já bem adiantado, desintegrado. Mumificação, os frutos apodrecidos secam de forma muito rápida, que é o caso do moco da bananeira, né? Pústula, que é a mancha no início amarela e depois vem a necrose, típico de fungo causador de ferrugem. Os míldios, que são vistos a olho nu, é como se fosse aquele mofinho, né? E é isso. Esses são alguns sintomas. Espero que vocês tenham gostado, né? A aula ficou um pouco extensa, deu uma aula de 60 minutos, né? Mas vocês podem estar vendo elas em parte. O assunto era bem extenso mesmo. E como de praxe, eu vou fazer as atividades desse conteúdo, né? Fechamos esse conteúdo. Vou fazer as atividades, vai ficar disponível lá no Google Class. Qualquer dúvida, eu estou aí à disposição, tá? Sinta-se à vontade de me perguntar, de me telefonar, mandar um WhatsApp aí. Eu estou à disposição. Não importa aí a pergunta que vocês tenham no coração de vocês, eu vou procurar tentar responder. Se eu não conseguir responder, Deus vai nos ajudar, tá? Fiquem em paz. Bons estudos.